Olá, família, bom dia para vocês. Ótimo começo de dia aí, aonde você estiver, ou final de dia, se você está assistindo mais tarde. Mas que bom que você está aqui. Importante que a gente está crescendo juntos, estamos aprendendo a cada dia, fortalecendo a nossa fé e crescendo em sabedoria, né? Esse livro que já tem nos ensinado tanto e ainda tem muito até o final desse ano juntos para a gente continuar a ver e a perceber. Hoje nós vamos falar sobre lucros a curto prazo que algumas falcatruas nos prometem, né? Você resolveu um problema rapidinho, mas gera um problema muito maior depois. Tem uma frase que eu gosto muito, diz assim: paga agora ou paga depois, mas depois tem juros e correção monetária, né? Tem custos, tem preços na vida que vale a pena pagar à vista, sabe? Vale a pena pagar o preço agora. Se jogar para frente, se tentar resolver agora e jogar para depois, você paga com juros e correção monetária e sempre fica mais caro. É mais ou menos isso que está dizendo o nosso texto de hoje. Estamos no capítulo 12, nós vamos para o versículo 13 hoje, onde nós vamos falar sobre algumas coisas bem interessantes aqui que tem a ver com a nossa boca, né? Aquilo que a gente fala. Olha só comigo o texto, diz assim: o mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Vamos só entender uma coisa aqui que é importante para a nossa interpretação. Quando está falando do mal aqui, está falando do homem mal, a qualidade de um homem, não está falando do mal com L, tá? Né, a maldade, mas o mal, o homem seria mais fácil, né? Porque o contraste é do mal com o justo, tá? Então vamos ler de novo. O homem mau se enreda em seu falar pecaminoso, mas o homem justo, a mulher justa, né, não cai nessas dificuldades. Então, aqui, como a gente tem falado, no capítulo 12 de Provérbios, ele fala sobre categorias de pessoas, está falando da categoria do homem mau, a categoria do homem justo, da mulher má, da mulher justa, e está falando sobre aquilo que sai da sua boca. O homem mau se enreda em seu falar pecaminoso, ele fala coisas erradas. Ele fala coisas que não são corretas, ele fala coisas que não são justas, e ao fazer isso, então, ele se enreda. Aqui é a palavra de rede mesmo, né? Uma rede de pesca, né? Ele mesmo se prende, ele mesmo se amarra, ele mesmo tropeça sobre a sua própria rede. Ele fala uma coisa errada e sem perceber está lançando uma rede. E ele depois, ele mesmo tropeça em cima dessa rede, se enreda, né? A ideia de você estar preso numa rede onde você não consegue se movimentar, não consegue andar para frente com liberdade, porque você mesmo se prendeu. E é exatamente isso que acontece quando a gente faz uma coisa, por exemplo, para ser bem pedagógico, que é mentir, né? A mentira é uma fala pecaminosa. Por que que ela é pecaminosa? Ah, porque Deus não gosta de mentira. Não, porque mentira destrói relacionamentos. É verdade que Deus não gosta de mentira. Por que que Deus não gosta? Porque mentira destrói relacionamentos e Deus não gosta de relacionamento destruído. Então, o falar pecaminoso, o falar, nesse caso, né? Só estou dando um exemplo, poderia ter muitas coisas que a gente poderia falar como falar pecaminoso, né? Mas a mentira, ela toda vez que é lançada uma mentira, é lançada uma rede. E aí você precisa lembrar para quem você mentiu, o que você falou e torcer para que as duas pessoas ou três pessoas ou 10 pessoas que têm versões diferentes da história não conversem entre si. Porque se conversarem entre si, vão cruzar os dados e vão ver que alguém está mentindo em algum lugar. O mal se enreda em seu próprio falar pecaminoso. Ele não cai nem na rede dos outros, ele cai na rede dele mesmo. Ele não se complica por causa de outros, ele mesmo se complica, ele mesmo monta a rede, ele mesmo cai na rede pelo seu falar pecaminoso, ele se enreda. Por quê, queridos? Vamos entender uma coisa muito importante aqui. O
O pecado da mentira, por exemplo, que eu estou usando a mentira porque é uma coisa fácil de a gente entender e conectar. Eu poderia falar do pecado de você dizer que vai fazer uma obra por um valor X, e aí você acaba não fazendo, e você superfatura, e você aceita é, qual que é a palavra? Propina e tal, né? Mas esse tipo de coisa abrange pouca gente. Você vai dizer, ah, mas isso aí não tem nada a ver com isso, não faço obra, não aceito propina, né? Não tem nada a ver comigo. Mas o mentira é uma tentação que todos nós somos passíveis, né, de cair. A mentira, ela gera uma rede que nós mesmos caímos, por quê? Porque a mentira ela pode resolver um problema aqui e agora. Tem momentos em que seria mais conveniente você mentir, seria mais prático, mais rápido, mais conveniente você mentir. Parece que é mais fácil você fazer isso, mas qual que é o problema da mentira? É que a pessoa que confiou em você quando você mentiu, quando descobrir que aquilo que você falou foi uma mentira, ela perde a confiança em você, e essa perda de confiança em você é muito mais custosa, sai muito mais caro do que se lá no começo você tivesse falado a verdade. Entende o que a gente tá, o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que na hora o falar pecaminoso ele parece mais prático, ele parece mais útil. Cara, se eu mentir aqui, eu consigo fechar a venda. E aí você mente, você fecha a venda e tá tudo certo, e você acha que se deu bem, aí a pessoa descobre depois que você mentiu, fala, nunca mais. Eu compro desse cara e ele conta para mais 5 amigos dele para nunca mais comprar de você, né? E você acaba se dando mal, fica fácil ali no momento mentir, mas o custo a longo prazo é muito maior. Você pode pagar à vista, o preço é mais baixo, ou você pode pagar a prazo. Pode jogar para frente, pode parcelar, mas vai vir com juros e com correção monetária. Por quê? Porque o mal se enreda no seu falar pecaminoso. Ele acha que ele está se dando bem, ele acha que ele está conseguindo, que ele está passando na frente, que ele está sendo esperto, né? Inteligente, esperto, está se dando bem, que fez você de bobo, né? E muita gente pode até fazer a gente de bobo. Isso não é difícil de acontecer, não. Mas mais cedo ou mais tarde a gente descobre que foi feito de bobo. E aí a gente descobre, ah, entendi. E o relacionamento muda, a confiança é desfeita e o preço disso é muito, muito mais caro. Queridos, por isso que nós somos chamados a falar a verdade em amor, né? Cada um falar a verdade com o seu irmão, diz o texto bíblico. Cada um de vocês fale a verdade com o seu irmão. Por quê? Porque num ambiente de verdade, nós criamos uma rede, não uma rede de tropeço, né? Como alguém que se enreda, mas uma rede de confiança, uma rede de verdade, uma rede de confiabilidade, sabe? Onde você sabe que a pessoa não mentiria para você, não trapassaria contra você, que você pode absolutamente confiar naquilo que está sendo dito, você pode confiar no serviço da pessoa, no que ela está te vendendo, no que ela está te dizendo. A pessoa é confiável. Quando você entra num ambiente de confiabilidade assim, é algo tremendo, gente. É algo tremendo, né? Então, a gente precisa aprender isso. Gente, tem muito. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui que é para ser bem pedagógico. Tem muito marido e mulher que mentem um para o outro. Mentem um para o outro. E acham, ah, não, me dei bem. Eu resolvi ali, inventei, dei uma garibada lá, uma polida no negócio e passou. Só que não passa. Não passa porque o cônjuge percebe, cara, essa história está mal contada. E uma história mal contada, ela gera em nós uma desconfiança. A desconfiança luta contra a intimidade, porque eu não vou te dar a minha intimidade se eu não confio em você. E um relacionamento que não tem intimidade, estou falando de intimidade física, estou falando de intimidade emocional mesmo, né? Um relacionamento que não tem intimidade não tem cumplicidade. Como que eu vou ser cúmplice com alguém que eu não confio? E o relacionamento que não tem cumplicidade, os dois de fato não se tornaram um.
E aí o cara acha que se deu bem, ou a esposa acha que se deu bem porque mentiu, na verdade se deu mal. Está vivendo um relacionamento abaixo daquilo que poderia ser. Olha o contraste do texto aqui para mim e para você. Mas o justo não cai nessas dificuldades. Que dificuldades? De se enredar em seu falar pecaminoso. O justo não cai, sabe por quê? Porque o justo não mente. Que tal isso como uma ideia para nós, hein? Que tal uma ideia dessa, revolucionária, né? Que tal você não mentir? Que tal você falar a verdade e você não ter que se preocupar em cair em rede nenhuma, tropeçar em nada que você falou? Não cair nisso, né? Não cai nessa dificuldade. Cara, tem uma forma de você eliminar um monte de problema na sua vida. Todos nós temos problema, temos leão para matar e aquela coisa toda, um leão por dia. Cara, mas tem alguns problemas que são perfeitamente evitáveis. Perfeitamente evitáveis. Quer ver uma coisa que vai evitar um monte de problema na sua vida? Simples, simples. Não minta. Não minta. Gente, isso aqui não deveria ser tão revolucionário, tá? Isso é básico. Êxodo capítulo 20, tem os 10 mandamentos. Não darás falso testemunho. O que é dar falso testemunho? Mentir. Isso é 10 mandamentos, isso é beabá, gente. Isso aqui é primeira série, né? Cara, para de cobiçar os outros, não vai adorar outro Deus, sabe? Não minta, sabe? Tem um monte de dificuldades que a gente não precisa viver, que a gente não precisa cair. Se a gente simplesmente obedecer aquilo que Deus intencionou para mim e para você, aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Se a gente só guardar isso, né, a gente já evita um monte de problemas. Nós vamos ter problemas, com certeza. O justo vai ter problemas, tá? Mas ele não precisa ter esse tipo de problema. Por quê? Olha aqui. O mal se enreda no seu falar pecaminoso. Mas o justo, presume-se aqui que o justo não fala de forma pecaminosa. Não cai nessas dificuldades. Ele pode ter outras dificuldades, porque o justo tem dificuldade também, gente. A ideia de que, eu vou ser justo, não vou passar por dificuldade. Não, vai passar por dificuldade também. Neste mundo, Jesus disse, nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, esse tipo de dificuldade, gente, desnecessário. Então, que tal a gente eliminar algumas dificuldades da nossa vida já de cara, com uma simples postura de obediência à palavra de Deus? Do nosso falar não ser um falar pecaminoso, mas de a gente cuidar daquilo que sai da nossa boca, de a gente buscar falar com justiça, agir com justiça, colher os benefícios de relacionamento onde as pessoas passam a confiar na sua palavra. Pessoas passam a confiar na sua palavra, no seu sigilo, se abrir um coração contigo, né? Na sua confidencialidade. Aí pessoas começam a te procurar porque sabem que você guarda a palavra, que você guarda a confidencialidade das pessoas. Você começa a se tornar um conselheiro, uma conselheira confiável, sabe? Cara, isso é tremendo, isso é tremendo, isso é tremendo. Esse é o tipo de relacionamento que Deus desenhou para mim e para você. Relacionamentos onde a gente não precisa se esconder das verdades, que a gente não precisa se preocupar com quem que eu menti, para o que eu menti, como e para essas pessoas não se encontrarem, não cruzar os dados, mas onde você se torna uma pessoa confiável, rodeada de pessoas confiáveis, onde o sim é o sim, o não é não. E, cara, esse é um ambiente maravilhoso. Quando as pessoas pensam no céu, as pessoas pensam muito em ruas de ouro, né? E não que isso seja errado necessariamente, mas para mim, muito mais do que ruas de ouro, sabe o que é um pedacinho do céu? Imagine um lugar onde ninguém mente, onde ninguém trapaça, onde não precisa de chave na porta, porque ninguém vai arrombar a tua porta, não precisa de chave no teu carro, porque ninguém vai roubar o teu carro, sabe? Onde não existe o pecado, não existe a mentira, não existe o roubo. Alarme, câmera de segurança, faliu já, não existe. As empresas aí só servem aqui na Terra. Porque lá você não precisa de alarme, não precisa de câmera de segurança, não precisa de nada disso. Você não precisa de banco para depositar o seu dinheiro, porque ninguém vai te roubar. E você pode viver um pedacinho do céu aqui na Terra,
falando a verdade com as pessoas. E descobrindo que as pessoas vão reciprocar isso com você, vão falar a verdade contigo, vão confiar em você, você vai ter pessoas confiáveis ao teu redor. E é um pequeno exemplo, né? É um microcosmo, vamos dizer assim, daquilo que Deus intencionou para o seu povo, daquilo que nós vamos vivenciar no céu também. Então, que eu e você sejamos pessoas que não se enredam em falar pecaminoso, mas que não caem nesse tipo de dificuldade, porque escolhemos falar a verdade, escolhemos viver de acordo com a verdade, escolhemos ser o tipo de pessoa que é uma pessoa confiável. Gente, mais uma vez, isso é beabá para nós, tá? Isso não é novidade, isso não é para os grandes seres espirituais, não. Isso é para todo mundo que se diz seguidor de Jesus. Isso é 10 mandamentos da primeira série, ok? E que Deus nos ajude a vivermos isso, que Deus nos ajude a mudar alguma coisa, se precisa mudar alguma coisa aí na sua vida, para que você possa passar a vivenciar essa realidade na sua vida. Amém? Vamos orar por isso? Pai, nós oramos hoje, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude mais uma vez a nos desintoxicar da cultura em que a gente vive, onde a gente acha que quem se dá bem é quem mente, quem trapaceia, quem passa lábia e resolve um problema. Pai, que nós possamos ser homens e mulheres justos, que falam a verdade, que se tornam confiáveis e que atraem pessoas a si mesmo, que também falam a verdade, que são confiáveis, que nesse ambiente de relacionamento saudável nós possamos viver uma vida extraordinária e acima do normal nesse sentido. Pai, eu oro para que nesse tipo de dificuldade a gente não tenha que cair, porque nós estamos alinhados com os princípios da tua palavra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Grande abraço para vocês aí. Deus abençoe. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.